Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, mais uma aula de literatura. Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho aí, né, de poesia, de poema. Nosso foco, na verdade, é a escansão, tá? Ao decorrer do vídeo eu vou explicar melhor o que é isso. Mas a gente vai dar um apanhado geral aí, né, de rima, de verso, enfim, a gente vai falar um pouquinho aí sobre poema, beleza? Então vamos lá. A gente precisa começar a falar sobre estrutura de um poema, né? Qual seria aí essa estrutura de um poema, tá? Pergunta que eu mais recebo dos meus alunos quando eu falo em poema e poesia é se eles são a mesma coisa, se poema é igual a poesia, se é diferente, por que um tem um nome, o outro tem outro nome, e sim são diferentes, tá? Poesia tange mais ao conteúdo, né? O sentimento que eu coloco ali na escrita. Tanto é que existe poesia, né, na fotografia, na arte. E poema diz a estrutura, tá? Então, versos, estrofes compõem aí a estrutura do poema, tá? Que se diferencia da poesia. Porque poesia tange aí, né, ao conteúdo. Então, assim que a gente separa. Poesia, conteúdo, poema, estrutura, tá bom? Essa aí é a principal diferença entre os dois, beleza? Então, vamos começar aqui, né, falando um pouquinho sobre verso e estrofe, né? Preparei uma aula aí desde o comecinho mesmo dos nossos estudos aí sobre isso, né? E o que vocês sabem o que é verso? Vocês conhecem aí, sabem o que é uma estrofe? Bom, sem dificuldade nenhuma, tá? Verso são as linhas do poema, tá? Então, cada linha de um poema, acho que vocês já viram a estrutura de um poema, são quadradinhos assim, ó. Então, cada linha daquela é um verso. Então, verso é cada linha de um poema. E estrofe, ela vai ser o conjuntinho dessas linhas. Então, para escrever um poema, nós temos um conjunto de linhas, aí tem um espaçamento, outro conjunto de linhas, outro espaçamento, outro conjunto de linhas, e assim consecutivamente. Esse conjunto de linhas nós denominamos de estrofe, tá? E são esses versos e essas estrofes que compõem um poema, beleza? Sem dificuldade. E aí, ainda falando sobre isso, né? Nós temos aí alguns tipos de estrofe, né? Alguns tipos de como nós denominamos uma estrofe. Por quê? Porque nós temos vários tipos de estrofe. Nós temos estrofes de um verso, de 2 versos, 3, 4, 5, 6. Nós temos até mesmo estrofes com mais de 10 versos, tá? Então, nós temos aí um nome para cada uma dessas estrofes, tá? A gente vai ver aqui, ó. Estrofes com um verso, né? Nós chamamos de monóstico, tá? Estrofes com 2 versos, dístico, estrofe com os 3 versos, terceto, né, que é mais comum a gente ouvir. A que a gente mais conhece aí, as com 4 versos, que são quartetos ou quadras, a gente é a mais conhecida aí. Com 5 versos, quintilha, com 6 sextilha, com 7 septilhas, com 8, a gente vai ter um grande escritor aí, português, que fez aí bastante dessas estrofes, que são as oitavas, com 9, nona, com 10, décima, e acima disso, a gente vai ter mais aí no modernismo, né, até os dias atuais, nós temos as com estrofes irregulares, né, que são aí estrofes com mais de 10 versos. É mais comum aí nos nossos dias atuais. No que tange a Idade Média, eles prezavam pela perfeição da obra, que a gente não ia ver nada de irregular nestas obras, tá? Então, trovadorismo, humanismo, classicismo, vai ser muito difícil a gente ver algo irregular, porque eles prezavam muito por estrutura, né? Por métrica, que é o que a gente vai estudar hoje. Eles prezavam muito por essa parte estética de um texto. Tá? Então vai ser muito difícil a gente ver algo aí irregular, diferente dos dias atuais. Então, nos dias atuais é mais comum as pessoas utilizarem aí, né, as chamadas estrofes irregulares, as rimas, né, brancas, e assim vai, né?
Isso não significa que o texto ele não vai ter qualidade, tá, galera? Os preceitos de avaliação de um texto, eles foram se atualizando, né? A gente deixou aí, né, de prezar tanto por estética que passou a colocar conteúdo, tá? Então, significa que um texto atual seja ruim e um da Idade Média seja perfeito. São formas diferentes de escrever, beleza? Então, vamos lá. Passando disso, né, nós temos alguns poemas com estruturas fixas, né? O que seriam essas estruturas fixas? Seriam estrofes fixas, nome que se dá a estrofes físicas. Então, fixas, desculpa. Então, se eu tenho lá duas quadras, né, duas estrofes de 4 versos e duas estrofes de 3 versos, 2 tercetos, eu tenho um soneto. O soneto ele é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Então já é a estrutura fixa dele. Sempre que eu tiver essa estrutura dentro de um texto, eu terei um soneto. Os sonetos eles são muito, muito, muito comuns aí na Idade Média, muito comuns dentro da literatura, tá? E aí eu tenho balada, sestina, rondó, rondel e o haikai, que é mais comum nos dias de hoje, tá? O haikai ele vai ser formado por um terceto, beleza? Aí nós teremos um haikai. Vamos lá. Dentro de um poema, de uma poesia, eu contenho rimas, tá? E aí eu posso distinguir essas rimas e eu vou separá-la em 2 tipos. Então, eu tenho versos rimados, tá? Que são aqueles que têm rimas regulares, ou seja, um verso rima com o outro. A gente sabe, né, o que seria um verso rimando com o outro. Um exemplo aí que a gente usa no dia a dia. O amor é uma flor roxa, né, que nasce no coração dos trouxas. Então, a gente tem aí, né, rimas, né, nesse versinho, nesse poeminha que a gente conhece aí do dia a dia. E nós temos aí versos brancos. O que seriam esses versos brancos? Seriam versos sem rimas regulares. Para a gente escrever um poema, eu não necessito, né? Não é necessário que eu tenha rimas. A métrica ajuda na sonoridade de um poema, tá? Então, eu posso escrever sim um poema com versos brancos. Eu estou ensinando isso para vocês, gente, mas nunca um enunciado vai cobrar de vocês algo tipo defina versos brancos. Não. O que vai ter lá? No máximo, vocês vão ter o enunciado de uma questão e lá vai estar escrito o poema escrito por tal autor, em versos brancos. Então, vocês, ao ler isso, já vão saber o que são os versos brancos. São versos sem rimas regulares. Então, são versos aí que não necessariamente rimam um com o outro, tá? E aí eu tenho também a classificação das rimas. Eu não vou adentrar nisso, porque se eu for adentrar nisso, a nossa aula vai ter aí 5 horas de duração, beleza? Mas aí eu tenho uma classificação quanto à fonética, quanto ao valor, quanto à acentuação, quanto à posição e quanto à posição na estrofe, beleza? Quem quiser, né, tem aí, ó, o conceito de cada um deles. Se vocês quiserem anotar, pode anotar isso, beleza? Eu não vou adentrar nesse assunto porque não costuma cair muito nas provas, que é o nosso foco, tá? Em especial o Enem. E aí, sabendo que eu tenho rimas dentro do meu texto, eu posso utilizar dessas rimas, tá? Então, eu posso fazer algum joguinho aí com essas rimas para dar ritmo ao meu texto. Lembrando sempre que poesia tem ritmo, tá? Então, eu necessito de ritmo dentro do meu texto, beleza? Por isso, eu vou fazer esse esquema de rimas. Como que funciona esse esquema? Preciso da atenção de vocês agora, porque é complicadinho de explicar, beleza? Ainda mais sem ter um quadro aqui para escrever para vocês. Então, o que eu faço? Eu vou atribuir letras do alfabeto para cada final do som dos versos, né? Ou seja, se eu tenho versos iguais, se eu tenho sons iguais, eu vou repetir a letra. Ou seja, sons iguais vão ser a mesma letra. E eu vou atribuir essas letras de acordo com a ordem alfabética, tá? Então, meu primeiro verso terminou em dó, não sei. Eu vou procurar dentro da minha estrofe outros versos terminados em dó
e aqueles que forem terminados em Dó, eu vou atribuir a eles a letra A. Aí eu vou lá para o meu segundo verso. Meu segundo verso, eu terminei ele em Mi. Então, meu primeiro eu terminei em Dó, o segundo em Mi. Vou procurar dentro da minha estrofe os versos que terminaram em Mi e vou atribuir a eles a letra B, seguindo a ordem alfabética. O primeiro foi A, agora foi B. E assim consecutivamente. Esse aí é o esquema de rimas que eu utilizo para dar ritmo, para dar musicalidade aos meus textos, beleza? Um exemplo claro disso vai ser, né, o esquema de rimas do Lusíadas, né? Os Lusíadas aí, de Luís Vaz de Camões, um grande texto, né? Nessas escolas literárias que nós estamos estudando, um grande nome aí, Camões, tá? Então, ele utiliza aí nos textos dele, normalmente, o esquema AB, AB, CC, ou AB, 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 CC. Sempre aí nesse esquema de rimas AB, AB e, por último, CC. Ou seja, a gente tem aqui um exemplo. Meu primeiro verso, eu terminei em Dos. Então, se ele usa AB, AB, meu próximo verso vai ser o B, que eu terminei em A. E meu terceiro vai ser em Dos também, ó, porque é A e A. Então, ele terminou... O jeito que a gente vai analisar. O autor, ele terminou aqui, ó. A última sílaba dele é um Dos. Eu vou procurar na minha estrofe todos os Dos que eu tenho na estrofe. Então, aqui ele tem, ó, 1, 2, 3. Na frente desses 3, eu vou colocar um A, porque é a primeira letra do alfabeto, que vai ser aqui a do primeiro verso do meu poema. Beleza? Feito isso, terminei meu primeiro verso, achei todos os que terminaram em Dos. Eu vou procurar os que terminaram aqui na última sílaba do meu segundo verso. No caso aqui, é Na. Então, ó, aqui terminou em Na, aqui terminou em Na e aqui terminou em Na. Se a primeira letra do alfabeto é A, eu vou para B. Então, todos que terminaram em Na, eu vou atribuir a eles a letra B, beleza? Feito isso, eu vou ver aqui a próxima rima que não seja nem Dos nem Na, porque eu já vi elas. Eu tenho aqui, ó, um Rã. Então, eu vou procurar o outro Rã que tem na minha estrofe, é logo em seguida, e a eles eu vou atribuir em sequência a próxima letra do alfabeto, que seria a C. Então, eu tenho aqui, ó, 2 Cs, constituindo aí as rimas de Camões, AB, 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 CC. Entenderam? Esse é o esquema de rimas. Ele utilizou aí desse esquema para dar a musicalidade que ele queria dentro do texto, tá? Gente, fazer isso é muito difícil. Imagina o tanto de palavras que o cara teve que caçar para construir esse tipo de rima. Porque, assim, o livro dele inteiro é construído assim. A história dos Lusíadas inteira é construída assim, em rimas AB, AB, CC, ou AB, 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 CC. Então, assim, é um trabalho muito grande. Até hoje, ninguém conseguiu fazer com a genialidade do Camões um texto desse, tá, galera? Então, assim, tem que dar valor, porque a literatura ela é mais complexa do que parece, no que tange essa parte aí estrutural, beleza? Esse aí é o esquema de rimas que normalmente as pessoas utilizavam aí na Idade Média, no humanismo, a gente vai ver também bastante no parnasianismo, e assim consecutivamente. Não são muitas escolas que vão utilizar dessa perfeição literária, mas algumas vão fazer o uso sim, beleza? Agora sim, o nosso assunto da aula de hoje, que eu quero que a gente foque aqui, a escansão silábica. O que seria a escansão silábica? Nada mais é do que separar silabicamente, né? Dividir silabicamente os versos de um poema. Então, separação silábica a gente conhece. A gente viu na aula do Roger, inclusive. Quem não viu a aula do Roger, ele tá aqui. Eu sugiro que vocês vejam a dele primeiro, para vocês terem, né, noção de fonética, para depois conseguirem assistir a minha aula, beleza? Então, voltando aqui. A gente vai fazer essa escansão, que é dividir silabicamente os versos de um poema. Ou, falando, né, em palavras mais aqui do nosso cotidiano, contar os impulsos de voz gastos para pronunciar os versos.
tá? Então, eu vou contar aí esses impulsos de voz que eu gastei para pronunciar cada verso de um poema, tá? Então, basicamente, a gente vai ter que separar as sílabas, tá? Vou separar as sílabas igual na gramática? Não, vou separar as sílabas de forma literária, tá? Mas, assim, não é difícil, é mais uma questão de realmente prestar atenção na voz, beleza? Dentro da escansão, nós chamamos ela de métrica. Então, a gente vai fazer aí a métrica dos versos, tá? E aí eu tenho os meus versos metrificados, que são poemas com métricas regulares, ou seja, todos vão ter a mesma quantidade de sílabas poéticas, tá? E eu tenho aí meu texto em versos livres, que são textos aí que não precisam necessariamente ter a mesma quantia de sílabas poéticas. Eles têm aí métricas irregulares, na verdade, sem métricas regulares, né? Ele não precisa necessariamente ser aquela coisa perfeitinha. Isso aí é o que nós chamamos aí de versos livres, beleza? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou começar lendo o trecho aqui do Gonçalves Dias, da Canção do Exílio, de forma que nós devemos ler, né? Então, ele ficaria assim. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, essa é a forma que a gente lê naturalmente um poema. Essas entonações de voz que eu usei em cada verso é o que nós chamamos aí de escansão silábica. A gente vai ver verso por verso agora. Vou tentar explicar para vocês como que eu faço isso, tá? Algumas questões dos vestibulares me cobram isso, então prestando bastante atenção, belezinha? A gente tem lá, ó. Se a gente fosse separar aí as sílabas gramaticalmente, igual a gente está acostumado. Minha terra tem palmeiras. Então, separei as sílabas aqui, normalzinho, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gramaticalmente, esse meu verso vai ter 8 sílabas. Mas, quando eu estou falando aí, né, de contagem de sílabas poéticas, eu não vou até a última, tá? O que eu faço? Eu vou parar a contagem na minha última sílaba forte, né? Então, a sílaba mais forte que eu tenho na minha última palavra, sempre na última palavra, é onde eu vou parar a minha contagem. No caso de palmeiras, eu não vou falar palmeiras, eu não vou falar palmeiras, não. Eu vou falar palmeiras. Então, minha última sílaba forte é o mei. Eu paro minha contagem aqui no mei. Essa aqui eu vou excluir da minha contagem. Ou seja, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque eu paro a minha contagem aqui, beleza? Sempre que eu for fazer alguma contagem, né? Alguma métrica de texto, algum texto metrificado, eu paro a minha contagem na minha última sílaba forte do texto, tá? Depois dela, eu não conto mais, eu paro ali, beleza? É uma regrinha aí da separação silábica poética, da métrica, da escansão. Fechou? Então, a gente tem aqui, ó, a contagem termina na sílaba mais forte da última palavra. Então, palmeiras parou aqui no meio. A sílaba mais forte determina a quantidade de sílabas do verso. Se eu parei aqui, antes tinha 8, eu excluo o urás, então eu fico com 7. Se conta até a 7ª sílaba, logo este verso possui 7 sílabas poéticas. Certinho, beleza. Primeira parte, ok. Basicamente é isso que é a escansão, tá, galera? Sem erro. Outra regrinha, tá? Então, eu vou separar aqui gramaticalmente primeiro. Ficaria onde canta o sabiá. Assim ficaria, né, gramaticalmente falando. Aí eu teria que ler meu poema assim. Onde canta o sabiá, tá? A gente lê assim? Não. Como que a gente lê? Onde canta o sabiá? Canta o sabiá. Canta o sabiá. Vocês perceberam que eu junto meu tá com meu o? Então, basicamente, vai ficar onde canta o sabiá? Quando eu tenho isso, né? Quando eu tenho
é uma palavra terminada em vogal e outra que começa em vogal, ou outra vogal solta, no caso aqui do O, eu junto as duas, tá? Então fica onde canta o sabiá, beleza? Então sempre que eu tenho algo desse tipo, eu junto aqui as duas, beleza? Então vai ficar uma só. Minha contagem vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como minha sílaba mais forte de sabiá é o A, que tem um acento agudo, aqui fica 7. 7 mais uma vez, beleza? Sem erro. Fazer, né, escansão é isso, galera. São as únicas 2 regras que eu vou ter. Eu vou separar minha sílaba normalmente. As únicas regras são: eu vou parar minha contagem na última sílaba forte, na sílaba tônica, beleza? E quando eu tiver encontro de vogais, eu junto as duas, tá? A não ser que seja na última palavra, pode anotar isso, a não ser que seja na minha última palavra e minha sílaba forte for aquela, tá? Então eu não preciso juntar aí as duas. Caso contrário, eu sempre junto aí as minhas vogais, tá? Continuando aqui, nosso poeminha. As aves que há, então, a gente já viu isso, então aqui de novo eu juntei. As aves que há, que gorjei, no caso aqui que eu falei, ó, minha sílaba forte é encontro de vogal. Então, eu separo, mas eu deixo minha sílaba forte, tá? As aves que aqui gorjeiam, então, minha sílaba tônica aqui da palavra é o G, vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma vez. Então, mais uma aqui, terminada em 7, beleza? Juntei ali as duas vogais mais uma vez. Então, eu separei, ó, o A da minha palavra aqui, tá? Por que eu separei? Unicamente porque quando a gente lê o texto, a gente fala as aves que aqui gorjeiam, as aves que aqui gorjeiam, parece que é a mesma palavra. Então, eu junto, beleza? Gente, não tem erro nenhum fazer escansão. Vogais juntas, parei na minha última sílaba tônica. Ponto. É isso que é fazer escansão, não tem dificuldade. Quarto mais fácil, esse aqui a gente não precisa separar nada. Não gorjeiam como lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá é uma palavra aqui que só tem uma sílaba. Então, já ficou aqui como minha última. Mais uma vez a contagem dá 7, tá? Gente, eles fazem aqui 7 sílabas à toa? Todas têm 7 à toa? Lógico que não. Isso é uma perfeição dentro de um texto. Então, eu tendo 7 sílabas em cada poema, em cada verso, desculpa, eu faço com que tenha ritmo o meu texto. Eu faço com que seja um texto bem trabalhado. Então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, isso dá aí uma musicalidade ao decorrer do meu texto. Querendo ou não, isso sim é uma musicalidade. Eu não precisaria ter rimas quando eu tenho essa musicalidade, mas eu tenho rimas também no caso da Canção do Exílio, tá? Então, basicamente é isso. Isso que é escansão. Mais um exemplo aqui agora, Fernando Pessoa. Eu vou separar primeiro, né, a forma gramatical. Na forma gramatical ficaria: dei-lhe um beijo ao pé da boca. Eu vou ler o meu texto assim: dei-lhe um beijo ao pé da boca. Não, gente, poema não leio assim, tá? Então, poema eu tenho que colocar ritmo, eu tenho que colocar sentimento. A gente nunca pode desvincular a literatura, a arte, de sentir. Então, eu tenho que sentir o meu texto. Tenho que colocar ritmo nele, eu tenho que colocar sentimento. Então, olha como fica mais fácil quando eu separo as minhas sílabas poéticas. Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Dei-lhe um beijo ao pé da boca. Viram como muda a sonoridade? Eu só mudei aí minha forma de separar as sílabas. Agora eu tenho sentimento no meu texto. Isso é literatura. É quando eu faço, né, uma coisa simples, ter sentimento. Então, ó, eu juntei aqui os dois e fica: dei-lhe um beijo ao pé da boca. Beleza? Isso aqui é escansão. Sem erro, bem facinho. E aí eu tenho, né, uma classificação de versos quanto ao número de sílabas, tá?
Então, se eu tenho verbo com uma sílaba, ele é um verbo... desculpa, galera, é um verso monossilábico. Se eu tenho um verso com 2 sílabas, ele é um verso de sílabo. Com 3, trissílabo. Com 4, tetrassílabo. Com 5, pentassílabo. Ou uma redondilha menor. Com 6, hexassílabo, heróico, ou enfim, quadrado, enfim, quebrado, desculpa. Com 7, uma redondilha maior, tá? E assim vai indo, de acordo, né, com o tanto de versos que eu tenho. E eu também tenho o verso livre, que ele não vai possuir um número exato de sílabas. Mais uma vez, isso aí é mais visto nos dias atuais, é mais visto aí do modernismo para frente, tá? Então, da Semana de Arte Moderna para frente, eles utilizaram aí mais desses versos livres, beleza? Isso é escansão, essa é a contagem, né, dos versos quanto ao número de sílabas, não tem erro, é de boinha, beleza? E aí, mais uma classificação que a gente vê bastante aí, né, na literatura, é a questão de redondilha. Então, eu tenho redondilha maior e redondilha menor. Quando eu vejo algum texto, algum enunciado falando sobre redondilha maior, é que aquele trecho, aquela estrofe, aquele verso, ele tem mais de 7 sílabas. Se eu tenho, né, um verso aí heptassílabo, um verso aí de 7 sílabas, eu tenho uma redondilha maior. Se eu tenho um verso pentassílabo, ou seja, tem 5 sílabas, eu tenho uma redondilha menor. Então, são termos aí que a gente ouve bastante nos enunciados. Redondilha maior e redondilha menor. É basicamente isso. 7 sílabas, redondilha maior. 5 sílabas, redondilha menor. São os que a gente mais vê aí na Idade Média, nos textos aí trovadorescos, nos textos do humanismo. Beleza? Falando aí, mais uma vez, do cara sensacional aí de Camões. Então, aquele mesmo texto que a gente analisou aqui, o esquema de rimas. Repare, ó, todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim consecutivamente. Além dele escrever o texto inteiro dele nesse esquema ABABCC, ele fez o texto inteiro decassílabo. Então, todos os Lusíadas vão ter 10 sílabas poéticas. Todos os versos do Lusíadas têm 10 sílabas poéticas, são decassílabos. Gente, olha por que a gente exalta tanto a genialidade desse homem. Ele basicamente escreveu um texto perfeito, um texto aí de 10 sílabas poéticas, um texto com rimas aí ABABCC, uma redondilha maior. Gente, isso aí é sensacional, tá? Então, cara, foi de uma genialidade incrível, beleza? Basicamente é isso. E aí os escritores, eles utilizam da redondilha de forma proposital. Para quê? Para adicionar ritmo, adicionar aí musicalidade nos textos. É necessário aí no poema ter musicalidade. Então, falando aí mais uma vez da canção do exílio, minha terra tem palmeiras 7, onde canto sabiá 7, as aves que aqui gorjeiam 7, não gorjeiam como lá. Então, todas aí, é escrito em redondilha maior, todas têm 7 sílabas poéticas, beleza? Então, o cara fez isso propositalmente. Acabando aqui nossa aula, vou passar aí uma lição de casa para vocês. Ainda essa semana, creio eu, a gente vai ter um aulão, que eu vou responder algumas questões de vestibular com vocês sobre trovadorismo, humanismo e escansão, beleza? O que eu quero que vocês façam? Que vocês façam aí a separação silábica, né, poética, desse trechinho aqui do Fernando Pessoa. Eu já fiz a primeira com vocês, eu quero que vocês façam as outras, e aí a gente vai corrigir juntos no nosso aulão, beleza? Então, façam aí a separação poética desse trechinho aí do Fernando Pessoa, tá? Liçãozinha de casa básica para vocês. Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido. É sim um assunto chatinho, é um assunto complicadinho, mas é algo que a gente precisa ver para entender um pouquinho melhor de poema e poesia, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Me sigam nas redes sociais, esse aí é meu Instagram.
Meu Facebook é Bárbara Bento, sem erro. Meu Instagram é Balobes, me sigam lá. É isso. Espero que vocês passem bem a semana. Até sexta-feira na aula de redação.